Fala, garotos, tudo bem? Nessa aula nós vamos começar a estudar a ecologia. Muito provavelmente você já ouviu falar de problemas ecológicos. Vamos salvar o mundo, estamos com problemas. É isso aí, é o que a gente vai aprender aqui, a ecologia. Ecologia significa estudo da casa. Oikos significa casa. E logos, logia, significa estudo. Para ser mais específico, eu poderia falar assim, que a ecologia, ela estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Relação? Como assim? Bom, tem vários tipos de relações, certo? Uma relação pode ser dessa maneira, também pode ser dessa maneira, que não parece muito amigável. É um tipo de relação entre os seres vivos. As relações podem ser diversas. Nós vamos estudar todas elas na ecologia. Pois bem, nós podemos dividir essas relações entre alelobioses e ecobiose. A ecobiose é uma relação entre o ser vivo e o meio ambiente. Ora, você deve ter percebido que relação entre o ser vivo e o meio ambiente é o que a gente faz durante praticamente todas as aulas de biologia. Por exemplo, quando você aprende que uma certa planta, ela fecha os estômatos durante o dia para evitar perda de água. Isso é uma relação, um tipo de relação entre essa planta e o ambiente. Ou quando você aprende que determinado mamífero ele cava um buraco no deserto para se esconder, para fugir da temperatura também. É uma relação do organismo com o ambiente. Então isso é uma ecobiose. Agora, a alelobiose é uma relação entre seres vivos com seres vivos. E são elas que a gente vai tratar aqui bastante na ecologia. Bora lá. Beleza, pessoal? Agora, essas alelobioses, a gente pode dividir ela entre relações. As relações entre seres vivos, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Professor, agora ferrou, não entendi nada. Calma. Uma relação interespecífica, tenta analisar pela palavra. Por exemplo, lá na sua escola, quando tinha o interclasse, era a sua sala jogando contra a sua sala ou a sua sala contra as outras salas? Era contra as outras, não é? Porque em um interclasse são classes diferentes. Do mesmo jeito que uma relação interespecífica são relações entre espécies diferentes, certo? Por exemplo, um beija-flor que capta o néctar de uma flor. São espécies, aliás, bem diferentes. E numa relação intraespecífica são animais da mesma espécie tendo algum tipo de relação. Por exemplo, leões que estão competindo por alimento em uma certa região. Eles estão competindo, é uma relação entre eles, indivíduos da mesma espécie. Beleza? A gente também pode dividir as relações entre os seres vivos entre relações harmônicas e desarmônicas. Nessa parte, o nome é bastante intuitivo. Por exemplo, um leão vem e me come. Bom, isso não parece muito bom para mim. Então essa relação foi desarmônica, no sentido que um de nós foi prejudicado como indivíduo. Essa questão ela tem que ser analisada com muito cuidado, tá? Em biologia, porque quando eu analiso um plano geral, na verdade a existência do predador é boa, até para quem foi predado, no nível de população, no nível de espécie, tá? Mas vamos tentar pensar em nível de indivíduo que fica muito mais fácil. Existem algumas relações que elas são harmônicas mesmo. Por exemplo, existem alguns peixes que eles andam grudados em tubarões, que eles ficam se alimentando dos restos que o tubarão deixa. O tubarão não ganha muita vantagem, mas também não tem desvantagem. E esse peixe ele tem muita vantagem. Então, é uma relação harmônica, tá ok? Essa parte é bem tranquila. E para você entender mesmo os conceitos de ecologia, você tem que saber como que a natureza ela é estruturada, como que ela é dividida. Então vamos lá, aulas de química do fundamental. Tudo que existe é feito de átomos. Isso aí, os átomos. Você lembra dos átomos? Se eu juntar um monte de átomos, o que eu formo? Eu formo uma molécula. E se eu juntar várias moléculas, um conjunto de moléculas, me forma uma célula, forma um monte de coisas. Só que aqui no conceito da biologia, forma uma célula, certo? Todo ser vivo é composto de células. Professor, exceto o vírus. Eu sei, calma, não estamos nessa aula, tá? E se eu juntar várias células? Um conjunto de células me forma um tecido. É isso aí. Pode ser tecido ósseo, tecido epitelial, é um tecido. Um conjunto de tecidos me forma um órgão. E o conjunto de órgãos forma o sistema. Você já deve ter ouvido falar sobre sistema digestório, sistema excretor, certo? Beleza? O conjunto desses sistemas forma o indivíduo.
Agora que começa a ficar interessante pra gente. Um conjunto de indivíduos é chamado em ecologia de população. E é aqui que começa a ecologia em si, tá? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie é chamado de população, como vocês podem ver na figura, tá? Isso é uma população de zebras, por exemplo. Agora, um conjunto de populações viverem em um certo ambiente, um conjunto de populações de espécies diferentes, é o que nós chamamos de comunidade. Então, isso é uma comunidade, como você também pode ver na figura ao lado. Agora, quando eu pego as comunidades e eu faço o estudo delas, da interação que elas fazem com o meio ambiente, com o ambiente que elas estão, eu chamo isso de ecossistema. Você já deve ter escutado coisas do tipo ecossistema do mar, ecossistema de uma lagoa, ecossistema terrestre. Então, isso aí é o ecossistema. E, finalmente, o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra é o que nós chamamos de biosfera. Biosfera é a camada viva do planeta. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas partes. Então, bora lá. Tamo junto.